E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Azur Anime. Eu sou o Wesley e estou aqui todo de rosa para falar sobre o mangá Minha Experiência Lésbica com a Solidão. Até porque combina, né? Você olha aqui, tudo rosinha e eu também de rosa, porque combina. Mas o assunto hoje é um pouco sério, né? Porque o mangá é um mangá sério, mesmo com essa capa que você olha, beleza, isso aqui parece uma comédia, né? Um drama com comédia. Mas não é bem assim, né? Eu comprei esse mangá aqui, que ele é da editora de New Pop, no final de 2019, início de 2020, e eu li na época e gostei, achei muito legal, muito interessante. Pensei em fazer um vídeo, só que aí as coisas aconteceram e eu não consegui fazer o vídeo. Mas agora em 2021 eu resolvi dar uma relida e eu agradeço muito ao eu do passado por não ter feito aquele vídeo, né? Porque teria sido feito com uma leveza muito grande que essa obra não pode ter, né? Se é uma coisa que você não pode ter ao fazer essa obra é leveza. Por quê? Uma coisa que é importante para quem consome as coisas é saber que as suas experiências, né, o que você viveu, o que você sabe, molda muito a forma que você consome algo. Então, eu estava numa fase muito alegre, muito de boa da minha vida, tudo dando certo. Então, quando eu li isso aqui, foi só uma história para mim. Agora, depois de pandemia e outras coisas, isso daqui se transforma num grande gatilho emocional para qualquer pessoa que esteja passando por muitas dificuldades. Por exemplo, esse mangá tem, claro, sexo, né? O título já fala. Tem também automutilação, depressão, bulimia, ansiedade, só coisa negativa, né? Mas não se engane, né? Porque esse mangá não é um mangá que vai te instigar a fazer as coisas. Mas ele é um mangá autobiográfico, que conta a história da própria autora, de coisas que ela viveu durante 10 anos da sua vida. Então pode ser que sim, você se sinta incomodado lendo isso daqui, e até mesmo pode te despertar uma sensação ruim, sabe? Então você tome cuidado ao consumir isso. Até porque aqui atrás, tá aqui ó, mais 18. Inclusive, ele é classificado como comédia e drama. Olha, eu até dei umas risadas, mas foi bem pouco, né? Porque eu tava muito entretido na história e é tudo muito denso e, mano, né? Mas vamos lá. Como eu tinha dito no início do vídeo, este mangá é uma autobiografia. Então ele conta a história da autora, que é Kabi Nagata. Você começa a história com uma cena bem estranha, né? A autora tem 28 anos, ainda é virgem e está no motel com uma garota de programa. E o que acontece? Nessa parte você já fica sem entender o que está acontecendo, só que aí nós voltamos um pouco no tempo para contextualizar até chegar aquele momento. O que acontece? Aqui você começa com ela jovem ainda na escola. Após ela sair da escola, ela entra para a faculdade e acaba vendo que não é nada do que ela queria. Ela não sente ânimo nem nada, simplesmente tranca a faculdade. E depois começa a ter transtornos de ansiedade, porque ela percebe que a vida dela era preenchida pela escola. Então quando ela ia para a escola, ela se sentia útil, se sentia parte de algo. Depois que ela não está na escola, na faculdade, ela se sentia um vazio eterno que ela não sabia como parar aquilo. Então ela procurou um trabalho. E aí ela consegue um trabalho, vai trabalhando e conforme o tempo ela vai começando a progredir na vida. Só que o trabalho em si começa a gerar problemas para ela também, porque ela começa a ter ansiedade, transtorno, desmotivada, sabe? Não consegue fazer nada e acaba desistindo de tudo. E assim vai sendo a vida dela. Ela tenta fazer algo, perde a motivação e desiste. Ou quando ela quer fazer algo, ela é desmotivada pelos seus pais, né? Porque nesse mangá também, além de falar sobre a descoberta da sexualidade, ele fala também sobre a autoaceitação, né? Porque a protagonista, ela o tempo todo procura ser aceita e ser reconhecida pelos seus pais, né? E é uma coisa muito importante para ela, porque os pais dela sempre vê ela como uma pessoa frágil, que não consegue fazer as coisas. Ela sempre quer provar para eles que ela é boa. Então, muitas vezes, acaba desistindo das coisas simplesmente por achar que aquilo vai desapontar os seus pais. Ou ela fica o tempo todo se punindo com automutilação, sem comer as coisas, simplesmente por não se achar digna daquilo. Por exemplo, tem uma certa parte que ela pensa, eu não tenho direito de comer bolo, então sempre que eu comer bolo eu vou me castigar, sabe? O refrigerante. Ela sente como se ela não tivesse o direito de se sentir prazer nas coisas. E conforme vai passando os anos, você vê que às vezes ela tenta lutar contra isso e muitas vezes ela só se entrega e vai se sucumbindo tudo aquilo, sabe? Então tudo aquilo que é negativo vai afetando ela de tal maneira que ela não consegue nem fazer atividade física, nem nada, sabe? Então ela vira uma adulta desleixada, sem motivação, sem ânimo, sem amigos,
sem nada. A única coisa que ela tinha era a própria depressão. E ela não conseguia valorizar nada do que ela fazia, sabe? Por quê? Por exemplo, se ela conseguia um dinheiro e queria fazer alguma coisa, ela não sabia o que fazer. Se ela queria ajudar em casa, a mãe dela não aceitava, sabe? Então, nada do que ela fazia tinha reconhecimento. Tem uma parte também que é bem interessante, é quando ela fala sobre a automutilação. Por quê? Ela fala o seguinte: as dores da alma você não consegue mostrar, as pessoas não conseguem enxergar. Mas quando aquelas dores são transformadas em feridas, né, em cortes ou machucados, as pessoas conseguem se sensibilizar, né? Então aquilo é uma forma dela mostrar, do corpo dela pedir ajuda, sabe? Pedir socorro. Porque chega um momento onde ela tem 1,67 de altura, que é o mesmo tamanho que eu, e pesava 36 quilos, sabe? Isso tudo de ansiedade. E durante a história vai alternando muito, né? Onde ela não consegue comer nada, onde ela não consegue parar de comer de ansiedade. Isso é tudo muito complexo, né? A forma que ela lida com as coisas, às vezes, é a maneira mais errada possível. Porque em vez dela tentar enfrentar, às vezes, ela só deixa com que aquilo domine ela, sabe? Vai entrando numa onda, assim, negativa. Por exemplo, às vezes ela até tenta fazer algo, só que na primeira coisa que der errado, ela já desanima e desiste. Chega um momento que ela começa a pensar mais em como seria interessante se ela morresse do que se ela vivesse, né? Então é aí que ela muda de chavinha, né? Por quê? Ela chega à decisão de que ela tá com raiva. Ela fica com raiva dela mesma por perceber que ela prefere morrer do que viver, do que enfrentar as coisas. Então ela fala: eu não vou morrer antes de conseguir fazer o que eu quero. Então o que ela fala? Vou fazer tudo o que eu quero e depois eu posso morrer. Basicamente isso, né? Ela meio que faz uma aposta com ela mesma praticamente, né? Vou realizar meus sonhos, vou mostrar que eu sou capaz, que eu consigo e depois eu posso morrer em paz. E aí a história vai progredindo, onde ela começa a descobrir o hobby dela por ser mangaka, né? Por criar histórias. Só que é aquela coisa, aquela montanha russa. Ela vai empolgada, acontece algo, ela desmorona e desiste, sabe? É sempre assim na vida dela. E vai indo até o momento onde ela consegue se libertar, né? Mas mesmo nesse momento onde ela consegue se libertar com a garota de programa, é bem difícil para ela, porque ao mesmo tempo que ela está lá, ela sente culpa, né? Por fazer algo assim, por pagar por sexo, sabe? Só que aí, com o tempo, ela vai aprendendo a aceitar que ela pode ter prazeres, entre outras coisas. Uma coisa que é bem interessante você ler nesse mangá é que você consegue pegar várias situações que acontecem com ela e você consegue se ver ali, só que de forma diferente, sabe? Você pega uma situação de ansiedade, você consegue se ver naquela situação, uma situação parecida, sabe? Com problemas e essas coisas. E aí que tá, talvez esse mangá, para quem esteja passando por muitas coisas, não seja uma boa ideia. Mas também você conseguir encarar essas coisas é algo importante, né? Então se você está passando por coisas difíceis, tome realmente muito cuidado ao consumir isso daqui. É até engraçado porque você olha os traços desse mangá, você não pensa: ah, isso aqui não é, sei lá, algo tão pesado. Porque o traço, ele é realmente infantil, sabe? Ele é realmente um traço mais cartunesco, mais tranquilo assim. Não é nada tão denso, sabe? Mas eu acho que é isso que deixa as coisas um pouco mais sensíveis, né? Porque você consegue ver a inocência nos traços, né? Uma coisa mais pura e sincera, que vai dando ainda mais um peso na história. E isso também é interessante. O complexo que ela tem com a calvície dela, com a personalidade dela, com a aparência dela, o tanto que ela quer agradar os pais, o tanto que ela não consegue se valorizar. Tudo isso é posto nessa história, sabe? E muitos problemas aqui não são resolvidos, eles só são amenizados, sabe? Igual muitas coisas na vida, às vezes a gente não consegue resolver, consegue só dar uma amenizada. Eu fico muito feliz de ter lido isso aqui novamente, né? Eu acho que eu li no momento certo, no momento que pode me ajudar. Eu espero que esse vídeo tenha sido bom pra você. E se você é novo aqui no canal, saiba que toda semana tem um vídeo aqui sobre animes, mangás ou games, qualquer outra coisa. Se gostou desse vídeo, deixa o like. Tentei falar sobre sem dar spoilers, né? Então, compartilhe, comente e até a próxima. Valeu e